Tem basicamente um diálogo. Tudo é descrição. A descrição da ave, a descrição, não sei o que, aí chega na memória, né? Mas ele é um autor que trabalha com descrições gigantescas, mínimos detalhes, assim, né? As baratas. Foi no período dos dias cinzentos, que vieram depois do esplendor colorido da época genial de meu pai. Foram longas semanas de depressão, semanas pesadas, sem domingos nem feriados, sob um céu fechado e numa paisagem empobrecida. Meu pai já não estava conosco. Os quartos de cima foram arrumados e alugados a uma telefonista. De todo o viveiro de pássaros, nos restou apenas um único exemplar, um condor empalhado numa estante do salão. Na penumbra fresca das cortinas fechadas, ficava, como quando estava vivo, sobre uma perna só, numa pose de sábio budista, o rosto amargo e seco de um asceta petrificado, numa expressão final de indiferença e abnegação. Os olhos tinham caído e as órbitas lacrimosas derramavam serragem. Só as calejadas excrescências egípcias em seu enorme bico pelado e no pescoço careca, as excrescências e os tumores azuis desbotados davam a essa cabeça senil uma dignidade hierática. Seu hábito de penas já estava comido em vários lugares pelas traças e perdia aos poucos as camadas fofas e pardas que uma vez por semana a dela varria junto com o pó anônimo do quarto. Nos lugares calvos, via-se um tecido grosseiro de estopa, de que saíam pelos de cânhamo. No fundo, eu estava magoado com minha mãe pela facilidade com que ela se conformara com a perda de meu pai. Ela nunca o amou, pensei, e como meu pai não estava arraigado no coração de nenhuma mulher, não podia também fincar raízes em nenhuma realidade. E pairava eternamente na periferia da vida, em regiões semi-reais, nas beiradas da existência. Nem merecia uma morte decente, uma morte cívica, pensava eu. Tudo no caso dele tinha de ser esquisito e duvidoso. Resolvi surpreender minha mãe e pôr as cartas na mesa num momento oportuno. Naquele dia, um dia pesado de inverno, com a penugem sedosa do crepúsculo caindo desde as primeiras horas da manhã, ela estava com enxaqueca, sozinha no salão, deitada no sofá. Nessa sala aparatosa, raramente visitada, reinava, desde que meu pai tinha sumido, uma ordem exemplar, da qual a dela cuidava com cera e vassouras. Os móveis estavam cobertos por capas. Tudo se rendia à disciplina severa que a dela estendera sobre essa sala. Só um molho de penas de pavão no vaso, sobre a cômoda, resistia a esse domínio. Era um elemento travesso, perigoso, vagamente revolucionário, como uma turma bagunceira de colegiais, bem comportada aparentemente, mas devassa e sem freios ao virar dos olhos. Os olhos daquelas penas de pavão furavam o dia todo. Furavam as paredes, davam piscadelas, apinhavam-se, pestanejavam, encostavam o dedo na boca, uns na frente dos outros, cheios de risinhos e travessuras. Enchiam a sala de gorjeio e de cochicho, derramavam-se como borboletas em volta de um lustre, suas multidões coloridas batiam em espelhos opacos e senis, desacostumados ao movimento e à alegria, espiavam pelos buracos das fechaduras. Nem na presença de minha mãe, deitada com um lenço na cabeça, eles podiam deixar de piscar os olhos, de dar sinais, de comunicar-se usando o alfabeto mudo das cores, carregado de significados secretos. Irritava-me esse acordo sarcástico, esse complô cintilante pelas minhas costas. Com os joelhos encostados no sofá de minha mãe, pensativo, testando com 2 dedos a matéria delicada de seu roupão, disse, como que de passagem: já faz tempo que eu queria te perguntar, é verdade que isso é ele? E mesmo que nem com um olhar tivesse indicado com dor, minha mãe adivinhou logo e, muito constrangida, baixou os olhos. Deixei propositadamente passar algum tempo para medir o grau de seu constrangimento. E depois, com muita calma, controlando a cólera crescente, perguntei: que significam então todas essas fofocas e mentiras sobre meu pai que você está espalhando? Mas suas feições, que num primeiro momento desmancharam-se em pânico, começaram a se ajeitar de novo.
Que mentiras? Perguntou, piscando os olhos vazios, preenchidos só de um azul escuro sem branco. Adela me disse, respondi, mas sei que partiram de você, quero saber a verdade. Sua boca tremia levemente. As pupilas esconderam-se nos cantinhos dos olhos, fugindo de meu olhar. Não menti, disse ela, e sua boca inchou e encolheu-se ao mesmo tempo. Senti que me observava como uma mulher coquete a um homem. Quanto às baratas, é verdade, você deve se lembrar. Fiquei confuso. Na verdade, lembrei-me daquela invasão de baratas, da inundação do enxame negro que preenchia a escuridão da noite com uma correria de aranha. Todas as frestas estavam cheias de bigodes trepidantes, de cada fissura podia disparar de repente uma barata, em cada fenda do assoalho podia nascer um relâmpago, um zigue-zague alucinado correndo pelo chão. Ah, essa loucura selvagem do pânico, escrita com uma linha negra brilhante no quadro do assoalho. Os gritos de horror de meu pai saltando de uma cadeira a outra com uma lança na mão. Sem receber alimentos nem líquidos, com pintas vermelhas de febre no rosto, com uma convulsão de repugnância gravada em torno da boca, meu pai ficara completamente selvagem. Era óbvio que nenhum organismo conseguiria aguentar por muito tempo uma carga de ódio como essa. A terrível repulsa transformara seu rosto numa máscara trágica, endurecida, em que apenas as pupilas, escondidas sob as pálpebras baixas, espreitavam, tensas como cordas, numa eterna desconfiança. De repente, levantava-se da cadeira com um grito selvagem, corria às cegas para um canto da sala e já erguia a lança, em que uma enorme barata espetada agitava desesperadamente a maranha de suas pernas. Então Adela socorria meu pai branco de horror, tirando-lhe a lança com o troféu e afundando-a num balde. Mas já naquele tempo, não saberia dizer se a origem dessas imagens foram os relatos de Adela ou se eu mesmo as tinha presenciado. Naquela época, meu pai já não possuía essa imunidade que protege as pessoas sadias do fascínio do horror. Em vez de distanciar-se da atração fatal desse fascínio, meu pai, presa da fúria, envolvia-se nela cada vez mais. Os tristes resultados não demoraram a se manifestar. Logo apareceram os primeiros sinais suspeitos, que nos encheram de medo e de tristeza. O comportamento de meu pai mudou. Sua fúria, a euforia de sua excitação apagou-se. Seus movimentos e sua mímica chegaram a revelar sintomas de má consciência. Começou a nos evitar. Ficava o dia todo escondido nos cantos, nos armários, debaixo do edredom. Muitas vezes o vi olhando pensativo para as próprias mãos, verificando a consistência da pele e das unhas, em que começavam a aparecer manchas negras, manchas de um negro brilhante feito de escamas de barata. De dia, ainda resistia com o resto de suas forças. Lutava, mas à noite sucumbia a tremendos ataques de fascinação. Podia vê-lo, alta noite, à luz de uma vela colocada no chão. Meu pai ficava deitado no assoalho, todo nu, sarapintado de manchas negras de totem, riscado pelas linhas das costelas, pelo desenho fantástico da anatomia que transparecia. Ficava de quatro, possuído pelo fascínio da aversão que o puxava para dentro de seus emaranhados caminhos. Meu pai se mexia, com movimentos complicados de numerosos membros, num estranho ritual, no qual reconhecia, apavorado, uma imitação do cerimonial da barata. Desde então, renunciamos a nosso pai. Sua semelhança com uma barata ficava cada dia mais nítida. Meu pai se transformava em barata. Começamos a nos acostumar com isso. Nós o víamos cada vez menos, desaparecia por semanas inteiras em seus caminhos de barata, não o distinguíamos mais, fundiu-se completamente naquela tribo negra e assombrosa. Quem poderia saber se ele ainda vivia numa fresta do assoalho, se à noite percorria os quartos envolvido em negócios obscuros de barata, ou talvez se estava entre aqueles insetos mortos que a Adela encontrava todas as manhãs, deitados de barriga para cima e pernas para o ar, e levava com nojo numa pá para jogar no lixo. Porém, disse eu desesperado, tenho certeza de que este condor é ele.
Minha mãe me olhou por baixo dos cílios. Não me importune, querido. Eu já disse que seu pai está atravessando o país como caixeiro viajante. E você bem sabe que às vezes, à noite, ele aparece em casa para partir ainda antes do amanhecer.